Doutora Cristina, hoje nossa aula é glândula do timo, né? Nas crianças a termos, em processo de gestação. Então, hoje vamos iniciar pela minhoco. Ixi. Doutora Cristina, a minha pergunta seria a infecção sobre icterícia. Icterícia se dá após ao nascer, né? E essa icterícia não pode, prevenir no pré-natal? Ou só aparece depois que nasce? Existem alguns problemas que levam à questão da icterícia. Primeiro, mãe fumante. Provavelmente esses filhos têm problema. Mãe alcoólatra. Também. Processo obsessivo. Também. Então, quando a gente sente que existem radiações abdominais na barriga da gestante, essa coisa já não é boa. Alguma coisa está errada. E essa contaminação, ela parte por líquido amniótico, isso vai complicar a situação desse bebê. Então, a gente vai ver que a contaminação da mãe passou para o fígado do bebê. Então, essa contaminação, ela pode ser energética, entendeu? Pelo pensamento da mãe atuando sobre o feto. Pode ser contaminações de locais que ela esteve, como boates, entendeu? Bares. E, nesse caso, o timo absorveu toda essa substância e jogou para o organismo da criança. Então, existem vários fatores que levam à icterícia. E cor amarelão que fica, doutora Cristina, que afeta até os olhos? Nesse caso, tudo isso que a senhora falou? Essa camada periférica dele, praticamente ali, não, a infecção na camada periférica ela existe, que vai refletir no órgão, tá entendendo? Então, a gente tem que entender que essa formação periférica que está no ventre da mãe, o espírito não está ali dentro, ele está fora. O risco está aí, porque essa camada periférica, o que a mãe pensa, absorve. O que a mãe faz, vira registro. Então, por isso que você vai encontrar esse problema, que é considerado um problema externo, né, ali no perispírito periférico, mas que ele pode adentrar para as outras camadas e essa criança tem infecção generalizada. Nossa. E pode causar, assim, ao decorrer do crescimento, doutora Cristina, pode chegar a prejudicar a criança? Aí a gente vai ver no transcorrer do crescimento, na adolescência, essas pessoas que tiverem icterícia, se porventura elas enveredarem pelo caminho do vício, vai ter problema sim, transplante de fígado, viu? Porque já tem uma falha ali, praticamente no nascimento, na formação, e agora se manter ali longe de vício. Cíntia, pode fazer sua pergunta? Obrigada, doutora Cristina. Doutora Cristina, eu estava pensando com relação a essas crianças, né, que na palestra fala que são espíritos que vieram de religiões inferiores. Como que isso acontece? Porque eu achei que os espíritos que viessem nascer na nossa família, né, que a gente fosse receber como nossos filhos, né, fossem espíritos que tivessem pelo menos algum tipo de semelhança com a gente, sabe? E não, assim, uma coisa tão diferente. Mas tem. Eles estão ali porque vocês jogaram, né? Entendi. E como tem. Então, existem dois processos aí da educação espiritual. Uma em colônia e outras que eles não aceitam em região inferior. Então, não é obrigado ninguém estar ali, não. Você está ali porque quer. Entendeu? Porque pelo tempo que as equipes reencarnatórias descem, avisa, convida ao arrependimento, eles não querem. Isso vai ser difícil para você como mãe. E vai ser difícil para ele como filho, e difícil para ele para conviver em sociedade. Os espíritos que partem para a colônia,
eles erram menos, eles acertam mais, porque as escolas espirituais ensinam e preparam eles naquilo que eles falharam quando estavam aqui na Terra. Os espíritos que estão em regiões desfavoráveis, eles vivem com todos os vícios e paixões, mas vai chegar a hora dele. Aí que está o grande problema, tá entendendo? Então, essa mãe vai ter muita dificuldade para educá-lo. Porque, vamos dizer, se alguém passou ali 50 anos só aprendendo coisa ruim, o convite foi feito, mas eles não aceitam. E outros que estão aqui na crosta terrestre é a mesma coisa. Então, a justiça divina manda seus mensageiros avisar aquele espírito, olha, já faz mais de 50 anos, contando pelo calendário da Terra, que você está aqui. Só que está se aproximando o seu nascimento. Você deseja alguma ajuda? Não, eu não acredito nisso. Olha o problema. Então, esses que se encontram na crosta terrestre é a mesma coisa que os outros que se encontram lá. Não tiveram preparo nenhum porque não aceitaram. O convite é feito. Então, para a gente entender a bondade de Deus. Mesmo sabendo que aquele ser errou, está convidando uma reabilitação. Ele não quer. Agora, você imagine, você tem um filho desse, né? Que existe laços de afinidade entre mãe, entre família, entre tudo, para você educá-lo. Então, saúde ele não vai ter, né? Saúde mental talvez também não tenha, né? Perseguição espiritual inúmeras. Então, vai ser muito difícil você educar um espírito como esse. Cláudia? Doutora, com relação a essa parte que a senhora falou, né, que do espírito não querer vir, por exemplo, assim, bom, na verdade, a minha pergunta é sobre, assim, o aborto, né? Existe a possibilidade, assim, de um abortado naturalmente, ele voltar para a mesma mãe? A possibilidade é de 100%. Inclusive no aborto espontâneo e no aborto provocado. O aborto provocado é mais impactante, porque ele volta para a mesma mãe, mas ele volta traumatizado. Entendeu? Volta traumatizado mesmo. Porque eu vi um caso aqui no interior de uma mãe que conversou comigo, o filho tinha 19 anos. E ela fazia de tudo para agradar ele. E ele não gostava dela, ele gostava do pai. Agora, esse pai, veja mesmo, não foi o pai reprodutor da primeira gestação. Já foi outro casamento. Então, ele tinha afinidade com o pai. E eu perguntei a ela, tu fizesse o que com essa criatura? Ela disse, doutor, eu escutei na sua palestra, eu abortei ele. E eu sei que é o mesmo. Porque eu sei que ele não gosta de mim porque eu fiz isso. Então, veja, para um espírito conviver com a mãe dessa, você vê, ele não odeia, mas ele não confia. Ele não confia na mãe. Porque isso marcou a vida dele como desencarnado. Entendi. Muito obrigada. Doutora, prosseguindo essa parte que a Cláudia estava falando, minha pergunta também. Quando o espírito ele próprio se aborta, eu sei que é uma pergunta boba, mas é uma coisa assim que eu queria entender. Como que ele consegue se abortar? Existem inúmeros métodos que ele usa, um dos quais que a gente muito observa, eles não querem visitar a mãe de 30 em 30 dias. Como ele vai reabastecer aquele corpo? Então vai perder a vitalidade, porque o princípio vital é alimentado por eles. O princípio vital é por eles. O princípio espiritual, ou melhor, o princípio espiritual é alimentado por eles. O princípio vital é alimentado pela mãe, que está ali interligada aos órgãos. Eles se afastam. Então, isso vai ser muito complicado. A criança não vai ganhar peso. A vitalidade dela vai ser zero. Então, o aborto espontâneo vai acontecer e a gente sabe por que isso vai acontecer. Eu tive um espírito aqui que ele se abortou 4 vezes. Nossa. Foi 4 vezes seguida. A gente vai pegar ele na quinta agora. Deixa eu engravidar. Na quinta a gente pega.
Aí, quando engravidou, eu já sei, vou passar para a mãe café com pimenta. Eu vou passar para ela porque ele estava causando nela, eu esqueci o termo agora, que coagula. Trombose. Trombofilia. Trombofilia. Então, causava trombofilia, mas já ia no ponto certo. Aumentava a coagulação, trombofilia. Café com pimenta agora, viu? Quando chegou os 7 meses, ela tentou. Agora dá para nascer. Nasceu, mas nasceu. Então, para a gente entender, veja, 4 vezes não aceitou. Então, esses casos a gente observa também na gestação de gêmeos. Tem um que não quer vir, tem outro que quer. O que é que acontece? Um termina morrendo ali dentro. Aí leva o outro junto. É uma complexidade muito grande quando ele faz isso. Porque a justiça diz que mas ele vai ter que vir. Não tem, ele não vai escapar. Ele vai ter que vir. Então, eu pesquisei muitos casos interessantes com relação a isso. Porque o gêmeo que estava desencarnando, ele estava vampirizando o outro também. E o outro foi junto. Mas, doutor, nesse caso, o anjo da guarda não pode fazer nada? Vocês têm a livre consciência de agir. O anjo da guarda tem a permissão de aconselhar. Se vocês não aceitam, de quem é a responsabilidade? De vocês. Entendi. Obrigada, doutor. Doutora Cristina, eu queria perguntar mais uma coisa. Aconteceu de a criança nascer, né? Aí a criança viveu só um dia. Aí deu derrame cerebral na criança. E nesse caso, essa criança volta de novo com a mãe? Olha, a gente chama isso de reencarnação por correção. Então, o que é reencarnação por correção? Existe processo no corpo dele que não levaria ele a um crescimento, levaria ele a uma correção temporária, que é o processo reencarnatório de 9 meses, pode ser 9 meses e 10 dias. Então, ali corrigiu a parte periférica que estava danificada. Então, ele volta para a mãe. Então, eu vi muitos casos aqui de malformação congênita, que no primeiro processo reencarnatório, eu sabia que não ia sobreviver. Também a mãe sabia que não ia sobreviver. Mas no segundo processo reencarnatório, já nasceram perfeitos. Então, as reencarnações por correção física, elas existem. E a mãe sabia também que essa criança não ia viver. Aí, depois, ela reencarnou, né? Ela volta. Minha sobrinha. Ela volta. E a minha sobrinha, doutora Cristina. Graças a Deus. Parabéns para ela pela coragem que ela teve. Doutora Cristina, esses espíritos, né, que são alheios à família e bem revoltados, assim, né, a senhora falou que os mensageiros vão, conversam com eles, né, eles não querem vir, então é compulsório, eles não têm escolha. Olha, existe determinações divinas que vai ter que ser respeitada. Deus está acima de todos. Ele vai infringir essa lei. Primeiro, ele não tem merecimento porque tem complicações de atos praticados. O merecimento que ele tem. Se você tem merecimento, está numa colônia, você pode até dizer assim, olha, não dá para esperar mais 5 anos, não. Eu tenho que me preparar melhor. Você tem merecimento, você é atendida. Mas quem tem débito não tem merecimento, tem que cumprir. E no caso desses espíritos, compulsoriamente eles vão reencarnar, vai. Entendeu? É a lei de Deus, tem que ser obedecida. Doutora, assim, o desejo dos pais não é o mesmo, assim, pelo sexo do bebê, né? Isso influencia muito no nascimento, né? No desenvolver da criança? Olha, no caso da escolha masculino e feminino,
Isso. Olha, eu já vi casos complicados, viu? Porque, veja só, a mãe, principalmente a mãe, ela tem que tomar cuidado com isso, ela queria uma menina, e era um menino. Então, o que que acontece? Ela começa a jogar informação feminina na formação ali, e a memória do bebê começa a absorver tudo isso. Então, esse caso a gente acompanha porque a gente só libera as crianças aqui depois de 7 anos de tratamento, né? O tratamento deles são bem longos. Então, ela percebeu que a criança estava com um jeito feminino sendo masculino. Então, vamos às perguntas, às entrevistas, né? A senhora queria o quê? Ela disse, não, eu queria uma menina. A vontade dela foi jogada lá no espírito que confundiu as ideias. Olha o problema sério que está aí. Então, isso a gente vai tratando aqui e vai cortando a projeção da mãe. Então, isso é uma projeção. Vai cortando a projeção da mãe e a criança vai voltando à normalidade dela. Entendi. Muito obrigada. Doutora, quando o espírito vem fazer a visita, né, para a mãe, né, ele entra no campo magnético da mãe, mas esse ponto de ligação seria de timo a timo? É isso? Esse ponto de ligação não é só o timo que atua, mas todos os plexos ali, tanto da mãe como do bebezinho ali, eles são ativados. Ali não é o princípio espiritual, então o princípio espiritual está sendo alimentado, mas como a gente já falou, essa criança, ela não está no estado embriatório no princípio espiritual, ela já está formada, viu? Como o espírito não ocupa espaço nem dentro da barriga, né? Ah, sim, entendi. Obrigada, doutora. E outro? E outra também, doutora Cristina, quando acontece a gestação fora do útero, por que isso acontece? Rotatividade do plexo, ele está no sentido anti-horário. Existe cirurgia para isso, tá entendendo? A gente faz a cirurgia de correção de rotatividade do plexo para voltar para o lugarzinho. Então, às vezes, a gente consegue, certo? Então, às vezes, também não a gente conseguir de jeito nenhum. Mas existe casos que a criança nasce. E agora? Qual é a maior função aí? A uterina ou o perispírito? É o perispírito. Eu conheci, era professora, né? Aí parece que formou o bebê no ventre, não sei onde que ela falou. Aí ela teve que fazer aborto, doutora Cristina. Eu já vi casos aqui no Nordeste que deu certo. Não sei como, viu? Mas deu certo. Mas existe países que não quer arriscar, né? E já parte para o aborto. Gravidez tubária também, a mesma coisa. Já vi também gravidez tubária que a rotatividade do plexo a criança desenvolveu nas trompas. Então, o que é que acontece? Pela cirurgia espiritual, em alguns casos, a gente conseguiu contornar isso e voltar à normalidade. Porque a flexibilidade do perispírito feminino é maior do que o masculino. Então, por isso que dá mais certo a cirurgia nas mulheres do que nos homens. Obrigada. Eu tenho uma dúvida quanto ao que a Miyoko estava perguntando, da gravidez tubária. Mas caso isso aconteça, né, e a mãe tem que ir urgente para o hospital, né, isso também pode ser uma forma de dele se vingar da própria mãe, que não quer nascer, não quer ela. Também tem a ver isso? A gravidez tubária tem relação com perseguição espiritual, viu? Isso aí são inimigos de vidas passadas, que estão ali no verdadeiro duelo. Então, a mãe aí não é obsediada, é o que vai nascer. Não é a mãe. Entendi. Sim, pode fazer. Nossa, agora tem um monte de perguntas. Doutora Cristina, e quando acontece má formação, por exemplo, quando tem aquelas crianças que nascem sem o abdômen aberto, sabe? Quando os órgãos não fecham o abdômen, né? Isso aí é processo kármico? Vamos entender da seguinte forma, né?
Então, às vezes, as pessoas não gostam de comentar sobre isso. Mas qualquer lesão por suicídio, há uma mutilação energética dos órgãos. Entendeu? Então, essa mutilação, muitas vezes ele já respondeu essa etapa, certo? Mas vai ter que vir a correção reencarnatória. Então, nesse processo reencarnatório, o que vai acontecer ali? Toda essa sequela vai ficar no corpo que não vai resistir. Mas ele já volta para o mundo espiritual melhor, anulou tudo aquilo ali. Então, aquela mãe agora vai para a segunda gestação. Na segunda gestação, a justiça divina não pode substituir, não, tem que ser o mesmo. Então, na segunda, ele já nasce perfeito, porque é o processo reencarnatório permanente. Ele não vai reencarnar, não vai desencarnar, não. Obrigada. Cláudia? Em termos de curiosidade, assim, né, doutora? Quando o bebê desencarna junto com a mãe no parto? Eu espero que não seja aborto. Porque se é aborto, a agonia é muito grande, viu? Porque nesse caso do aborto, geralmente o que eu vejo aqui é esses espíritos arrastar a mãe para a região inferior. E a perturbação delas é muito grande. Quando é um caso de um parto mal sucedido, então a gente acolhe os dois aqui e vai fazer o desligamento de plexo genésico, já que está ligado ainda pelo sistema energético. Então, isso aqui a gente acolhe. Mas vamos dizer, essa mulher foi para uma clínica, né? Matar alguém. Ora, o anjo de guarda jamais vai participar de um negócio desse. Tantos e tantos conselhos não foi dado e ela não aceitou. E quando acontece o processo de aborto, nesse caso, fica muito complicado para ela, porque esse espírito entrelaça o perispírito dela e arrasta ela junto. Isso é um estado de perturbação que nós vamos ter que pedir ordem à justiça divina para ir buscá-la. Entendeu? Tanto ela como ele. Quando a gente entra nessas regiões, geralmente o conflito é muito grande, porque eles não querem que a gente resgate ela. Porque dizem que eles estão no direito porque ela tirou a vida. Fica muito difícil isso na cabeça deles, eu entendo, tá entendendo? Mas se vem uma ordem, a gente vai ter que cumprir essa ordem. Mas o maior problema é, ele vai voltar de novo para ela, né? Um dia ela vai engravidar. E pode ser que, como filho, ele venha tirar a vida da própria mãe no futuro, viu? Que aí eu não poderia chamar de lei de causa e efeito, né? Eu ia chamar de vingança, né? Ele se vingou, né? Doutora, falando em entrelaçados, né? Que a senhora falou na aula também, né? Mesmo quando eles vêm fazer a visita dos gêmeos, né? Mesmo quando é em visita a mãe, eles já vêm entrelaçados um com o outro? E eles não percebem que estão... Não pode não. Porque, olha, a questão perispiritual aqui, ela é tão séria. Se eles viessem entrelaçados, seria complicado. Eles iriam transmitir isso para a formação lá energética dele, e as complicações seriam enormes. Então, no caso dos gêmeos, quando entra um no campo magnético, o outro sai. Não pode entrar os dois ao mesmo tempo, não. Porque a pressão energética aí seria enorme sobre o plexo genésico da mãe. Aí não pode, porque você imagine dois princípios espiritual, entendeu? Atuando ao mesmo tempo. Então, ali os condutores reencarnatórios que estão acompanhando tudo isso, né? Então, eles orientam, olha, vai você primeiro, quando terminar ali, a gente recolhe e vai o outro. Agora entendi. E diz assim, né, que a senhora também falou que muitas vezes quando vem os gêmeos, eles é porque tem dívida um com o outro, né? Mas, assim, quando eles nascem, eles se dão tão bem, né, doutora? Assim, um sente o que o outro está sentindo, né? Existe essa ligação, né? Eu já vi também gêmeos falar, eu senti isso. É igual só o corpo, que é a personalidade, né? Geralmente é difícil você ver um gêmeos
gêmeos iguais em personalidade, que são espíritos diferentes em corpos iguais, entendeu? Então, às vezes, um pode ter mais amor, o outro vai ter mais indiferença. Então, os dois teriam que ter o mesmo processo de evolução espiritual para chegar justamente a essa união e essa compreensão. Mas os gêmeos, a gente já percebe ali na barriga, que é uma companhia de gestação de trigêmeo, né? E nessa gestação de trigêmeo, então, o que tinha dificuldade ficou no meio. Os dois outros dois que estavam ali de lado foi que deu proteção. E quem nasceu com dificuldade foi o outro que estava no meio. Então, veja que esses dois vieram protegendo, mas ele teve que vir, viu? E quando tem 5, doutora Cristina? Acontece muito aí no Japão, hein? Não, eu vejo assim no coisa, que teve 5 crianças, né? Olha, veja só, aí a gente vai ver a estrutura física dessa mãe, né? A questão econômica também, se ela tem situação econômica boa para se sustentar, porque aqui no Nordeste acontece muito aborto espontâneo, mas por causa da desnutrição gestacional. Então, não consegue segurar. Mas aí, nós temos agora 5 espíritos que estão ali presentes, mas que existe ali uma ordem disciplinar. Os 5 não podem se aproximar de uma vez, não, de jeito nenhum, entendeu? Então, desses 5 que está aí, são 5 débitos que vocês receberam em casa, né? Então, vocês pediram uma conta, aquela conta é exata. Manda logo os 5, porque eu já sei que se mandasse um em cada ano vai complicar. Então, manda logo tudo de uma vez. Pronto, aí mandou tudo de uma vez. Vamos lá? Então, doutora Cristina, e, por exemplo, no caso de quando a mulher sofre violência e acaba engravidando de uma pessoa que não é nada, sabe? No caso de estupro, assim. Como é que funciona isso? Nós encontramos, às vezes, saída para determinadas coisas. Mas, às vezes, o movimento espírita, o que a gente diz, eles mudam o sentido e isso complica muito a situação da mulher. Primeiro, uma mulher violentada, o estado psicológico dela não é bom. Ninguém deseja isso para outra, de jeito nenhum, certo? Isso foi uma violência. Segundo, existe a pílula do dia seguinte. Então, a pílula do dia seguinte já é dada às mulheres que foram estupradas para se evitar o estado gestacional, que pode acontecer a fecundação de um estupro, pode acontecer em 24 horas e 72 horas a fecundação. Aí o que é que vem, o movimento espírita vem dizendo aí, né? Não pode não, que é aborto. Ô, criatura, tu gosta de ver os outros sofrer, né? Se coloca no lugar dela. Isso não é aborto, isso pode ser evitado com a pílula do dia seguinte. Isso não é aborto, porque não foi fecundado. E ficam divulgando que é aborto, que não pode, que tem que ter o filho. Olha, peraí. Se eu tenho já a ciência avançada para impedir uma gestação de um estuprador, então eu vou criar dificuldade, dizer que não pode fazer? Pode sim fazer. Isso já é feito, pessoal, com mulheres que foram agredidas, né? Então, ela também, no direito dela, eu tenho que entender que ela não tem condições psicológicas nenhuma em ter essa criança. Está entendendo? Não tem, não tem. Como é que essa mulher vai lidar com essa situação? Então, se o médico oferece a ela, olha, a gente vai fazer o coquetel anti-AIDS e vamos dar pelo dia seguinte. Pronto, não vai ter aborto, ninguém vai sofrer, está todo mundo livre disso. Ok. Doutora, então, agora eu me confundi um pouco. A senhora tinha explicado sobre que quando a fecundação física é porque aí no mundo espiritual isso já está programado. Então, por exemplo, se, vamos dizer, se tomou a pílula, por exemplo, e aí
não foi fecundado, então é porque não foi programado aquele bebê para aquele estupro, para aquela pessoa. Não existe programação nenhuma aqui para ninguém ser estuprado, não. Não existe essa programação. Isso foi criação das mentes espíritas, viu? Não existe. Porque, veja só, como é que alguém vai passar por uma violência brutal para cumprir uma prova? Me diga só. Então, não pode. Isso aí, a gente considera assim, brutalidade humana. As paixões humanas e as suas inferioridades. Isso não tem nada a ver que aquela mulher vai sofrer agora uma expiação e prova, uma lei de causa e efeito. Não, a gente não estabeleceu isso aqui, não, de jeito nenhum. Quem estabeleceu foi o movimento espírita. A gente tem que respeitar aquela mulher, que ela foi destruída, entendeu? E, na verdade, isso não é respeitado pelo movimento espírita. Ainda existe uma grande parte que diz que essa mulher em vidas passadas foi uma estupradora. Isso é, pelo amor de Deus. Como é que isso pode? Lei de causa e efeito, a gente tem que entender muito bem dela para saber onde é que ela é aplicada. Nesse caso, não existe aplicação de lei de causa e efeito, não, pessoal. Aí, olha, é o livre-arbítrio do estuprador e a agressividade dele, que ele vai ter que responder por isso aqui na Justiça Divina. Entendi. Muito obrigada. Doutora, assim, a gente vê muitas gestantes que falam assim, né? Meu bebê mexe muito. Aí a outra fala, meu bebê não mexe muito. Tem alguma diferença das gestantes quando o bebê se mexe muito e daquela que não se mexe muito? Mãe estressada, menino só falta pular da barriga. Carga eletromagnética. Olha, isso não é vontade nenhuma, não, me mexer não. Digo elas aqui, ó. A umas fica dizendo, doutor, ele dá cada rodada, diz, cuidado, viu? Isso é você. Porque ela começa a levar choque eletromagnético. Então, o que acontece? Ela tenta se defender de algo que ela não conhece. Então, isso significa que é estresse da mãe ou do pai que está ali. Então, quando eu vejo as crianças aqui bem quietinhas, eu digo, isso aí vai ser calmo. Eu já digo assim, quando eu vejo aqui mexendo, eu digo a ti, prepare-se, vai dar sossego não, viu? Esse daqui, quando sair daí, você se prepara. Então, a atividade e movimentação intrauterina indica que aquele espírito é estressado, viu? Ele é estressado. Nossa, doutora. Mas Mas assim, foi assim, foi Cíntia. a minha foi. Minha filha mexia muito, doutora. E ela é estressadinha. Ela é igual a mãe dela. Estressada. Ai, vamos lá, Mioco. Não tem mais. Tem mais? Não. Eu tenho. Falar, doutora Cristina, e no caso dessas crianças que estão nascendo hoje, de barriga de aluguel, barriga solidária, né? Porque tem uns que os pais são casais, por exemplo, homoafetivos, né? Ou tem mulheres que não estão querendo gestar para não prejudicar o próprio corpo, né? Como é que fica essa ligação dessa criança com essa mãe que gesta e com o casal que vai cuidar deles, vai criar? Eu digo que eu vejo aqui. Essas crianças se sentem sequestradas. Ui. Eles, no futuro, não vão admitir esses pais. Isso é uma separação que eu considero, no emocional, muito violenta. Porque se existe a barriga de aluguel dentro do ciclo familiar, a justiça divina até apoia dentro do ciclo familiar, mas fora dele, você está vendendo seu filho. Você está vendendo aquele espírito que se sente engravidou, aquele espírito tem vínculo biológico, olha aí, reencarnatório com Cíntia. Quem pegar esse bebezinho e levar para a justiça divina, isso é um sequestro. Entendeu? Responde a mãe que fez isso. Então, se Cíntia é uma avó que é nova, né? Então, vai fazer implantação de óvulo lá, da filha lá e do genro. Tudo bem. É vínculo familiar, não tem nada a ver. A justiça divina apoia. Mas quando não tem vínculo nenhum, a coisa é muito séria. Então, aquele espírito ali, ele já se sente deprimido. Por quê? Quem é que não quer estar perto da sua mãe?
Todo mundo quer estar perto da sua mãe. E, de repente, isso foi cortado, esse direito, porque alguém resolveu lá se unir numa união estável lá, entendeu? Desafiando a justiça divina, não quer ter filho, mas quer desfrutar do sexo totalmente distorcido e agora alugou uma barriga para dizer, eu sou pai. Perante a justiça divina não é pai não, viu? De jeito nenhum, não é pai. Você comprou aquela criança e você levou para dentro de casa. Ela não tem compromisso nenhum com você. Olha, vou dizer uma coisa, esse projeto reencarnatório, ele não existe. Existe o projeto reencarnatório da barriga de aluguel, no ciclo familiar, existe, tudo bem. Mas fora disso, não existe. Então, como é que casais do mesmo sexo chegam e dizem assim, não, eu vou alugar aquela barriga ali. Pessoal, isso não é mercadoria, não, isso é um ser humano que está ali. Esse ser humano merece respeito. Ele vai pensar, ele vai procurar quem é sua mãe, quem é seu pai. E quando ele descobrir, a revolta está montada. Então, nós não concordamos por isso. Então, tudo aquilo que não é projeto reencarnatório aqui, olha, o que é que acontece? São leis humanas, que a gente tem nada a ver com isso. Então, se você quer ser um casal do mesmo sexo, viver sua vida para lá, você viva, mas você não se comprometa com a justiça divina. Porque se você fizer isso, você vai se comprometer. Aquele espírito que está indo para ali, ele vai sentir falta de todo aquele sistema energético quando ele foi criado, que é a mãe dele. Ele tem responsabilidade com a mãe. Mas ele não tem responsabilidade nenhuma, nem projeto nenhum. O movimento espírita abre o olho, que eles falam muito isso aqui no Brasil, certo? Eles não têm projeto nenhum para pessoa do mesmo sexo. Aquilo ali é um sequestro. E assim, doutora Cristina, e por exemplo, aquelas pessoas que doam ou vendem, né, material biológico, tipo esperma e óvulos, como é que fica isso? Então. Certo, no livro dos Espíritos, a gente vai buscar essa pergunta lá, veja só. O livro dos Espíritos, ele só considera fecundação, estado biológico e princípio espiritual se essa fecundação estiver no útero. Se está fora dele, não tem nada a ver. Está entendendo? Então, se aquela pessoa vendeu aquele óvulo, vendeu aquele espermatozoide, o corpo procede do corpo. Mas antes da formação do corpo, o espírito não já existia? Sim. Agora, o que acontece? Eu vou pegar esses dois materiais, né? O espermatozoidezinho e o óvulo, e vou implantar agora em você, certo? Aquele espírito tem vínculo com você. Aquele estado biológico e genético é daquela pessoa. Ela não tem participação nenhuma nisso, não, viu? E, assim, esse doutor, assim, falando, né, das pessoas do mesmo sexo que adotam as crianças, eu duro que hoje em dia a gente vê muito isso, né? Adotam 2 crianças, 3, e assim vai, né? Não, é porque isso aí é a fantasia e o conceito de igualdade pregado por muitos deles. Vamos sair da fantasia? Tem filho que não respeita pai biológico? Não respeita. E quando esses filhos descobrirem que a sua mãe lhe vendeu, e aí? Como é que vai ficar a cabeça desse menino? Então, voltando ao assunto de Cíntia de São Paulo, então veja só. Uma médica espírita, um médico mostrou um vídeo, há uns 5 anos atrás, ela fazendo uma palestra e disse que não era para descongelar os óvulos. Veja só. Sabe por quê? Porque os espíritos ficam tudo congelado no mundo espiritual. Pelo amor de Deus, eu vou dizer, enterrou a ciência. Eu disse, quer dizer que a gente fica congelado aqui sem fazer nada, hein? Como é que uma médica espírita vai dizer um absurdo desse? Então, ela se baseou nos conceitos do Vaticano, que o Vaticano é contra o descongelamento de óvulo fecundado, mas ali existe o princípio material, o princípio vital, o espiritual não está ali. Se descongelar todos esses óvulos e jogar fora, não é aborto. Porque só é aborto quando ele está implantado no útero, que está unido ao princípio espiritual e ao princípio vital. Os óvulos congelados, ele tem um princípio vital, que cessa, descongelou, acabou, não tem nada a ver não, pessoal. A gente dá um exemplo bem claro, você pega uma semente de acerola e guarda dentro de uma caixinha, deixa ela lá.
Ela vai germinar? Vai não. Mas se você jogou na terra, ela vai germinar. Então, o que é que a gente quer dizer? A terra fértil é o útero que está ali. Obrigada. É que acho que assim, então, a questão, acho que a diferença, né, a questão de adoção de órfãos já nascidos por qualquer tipo de casal, acho que não tem problema. A questão que a doutora coloca é mais com relação a Barriga de aluguel. Porque aí não é adoção, né? Olha, vocês têm umas ideias que eu fico só olhando, que eu já falei sobre isso, a doutora Patrícia também fala muito sobre isso aqui nos estudos dela. Eu vou pegar ele pequenininho, lá no berçário. Olha, o negócio é sério. Aquela criança ali, ela tem a percepção que está sendo retirada bruscamente dos braços da mãe e vai ser levada para casa. Uma criança de 7 anos que você vai adotar, ela já sabe que você não é mãe dela. Eu encontro várias revoltas aqui, nessa região, de crianças que foi pega no berçário. E que depois a mãe foi dizer assim, olha, eu peguei você porque não tinha filho, tá entendendo? A sua mãe não me quis, pronto, começou o conflito. Você não é minha mãe, não. Cadê minha mãe? Então, o conselho que nós damos é o seguinte, quer adotar a criança, pegue ela com 7 anos, 8 anos, ela vai lhe respeitar como mãe, porque ela já viveu aquele ciclo ali, olha, do internamento ali, então ela já sente essa necessidade. Mas quando você pega alguém que depois você vai revelar que foi adotado, arrumou um problema, viu? Você nunca mais tem sossego na vida. Deixa eu perguntar. Doutora Cristina. Explicando só uma coisa aqui, dê licença. Outra coisa que o movimento espírita falou, veja só. Olha, o filho adotivo que você está pegando agora foi o que você abandonou em vidas passadas. Mentira, está errado. Tem nada a ver, não. A gente considera a mãe adotiva como uma mãe voluntária. Ela é uma mãe voluntária. Ela se ofereceu agora, está entendendo, para impulsionar o processo de evolução daquele espírito, mas não tem vínculo com ele, não. Não tem vínculo, porque se eu digo isso, eu estou isentando de quem abandonou ele. Então, quem abandonou ele tem vínculo, sim. Era para ter criado eles, entendeu? Então, quando eu vejo aqui alguns rebeldes adotados, eu digo, me diga uma coisa, tu tá bravo com a tua mãe adotiva, cadê a biológica? Vai cobrar dela? Você não pode cobrar dela. Você tem 19 anos, aí você está cobrando de uma mãe que lhe ama, que lhe cuidou de você a vida inteira, aí tu tá cobrando dela, procura a biológica e vai cobrar dela. Ah, eu não sei onde ela tá, eu queria a minha mãe. Sua mãe é essa. A que lhe abandonou, você não vai achar mais, não. Então, eu acho isso uma injustiça muito grande da parte do adotivo. Eu não concordo com isso, não. E tem muitos que não gostam quando eu falo, não concordo com isso. Eu acompanhei um caso do Dr. Ricardo Menezes, assim que eu cheguei no Maria Cláudia. Adotaram 3 pessoas, ó. 3 irmãos adotavam. Quer dizer, era 2 homens e uma menina. E o doutor Carlos conta essa história aqui, é interessante, que veja só, a menina enlouqueceu porque não aceitou ser adotiva, ela enlouqueceu. Nossa. Entendeu? A mãe adotiva tinha mais de 70 anos, pegou eles adultos. Então, veja a caridade que ela fez. Não pegou ele pequeno, não, foi adultos. Aí, o que é que acontece? Doutor Ricardo, uma vez, conversando com ela, né, que estava com esquizofrenia, ela disse, essa aí não é minha mãe, não. E eu dou nela mesmo, eu dou nela, porque não é minha mãe. Então, eu achei essa história, né, tão complicada, porque essas pessoas tinham amor que fez. Era um espírita e não era reconhecida. Aí vem o outro problema que o doutor Ricardo conta. Os 2 homens, veja só, o menino, de repente, estava roubando a aposentadoria dela com 9 anos de idade. Então, veja, o mais velho, depois, o que aconteceu com ele? Disse, olha, quando eu morrer, eu vou tomar tudo que vocês têm. Peraí, pessoal, por que ele veio adotivo? Me explica agora. Imagina que ele não fez com a mãe dele, a biológica.
Então, esses espíritos que fizeram isso vão voltar de novo como adotivo. Não vai ter mãe biológica. Porque você pega duas mães dessas, que eram pessoas que economicamente tinham dinheiro, colocou nas melhores escolas que tinha aqui. Tinha um que não ia, o mais novo não ia. Com 10 anos de idade já estava assaltando no ônibus. Pelo amor de Deus. Como é que você com 9 anos está assaltando, onde sua família tinha dinheiro para isso? Não tinha necessidade para isso. Então, para a gente observar, quando vocês for adotar alguém, entenda que você está adotando uma dívida, viu? Não é um filho, não. É uma dívida. É um karma que tem ali que você vai sofrer. Porque esse karma não é seu. É da mãe biológica que abandonou, viu? Nossa. Forte. Pode perguntar? Pode perguntar? Doutora Cristina, no caso de Crone, que é criada, como diz, no laboratório, e como que fica o espírito? Se não tem ligação, assim. Olha, tentaram fazer e não conseguiram. E terminaram enterrando o projeto. Porque, veja só, quando a gente vai estudar a história da ovelha Dolly, né, que foi o primeiro clone a ser executado, os cientistas perceberam o seguinte: envelhecimento precoce. Então, a ovelha ficou envelhecida muito rápida. Então, veja, aquilo que é obra dos homens jamais será obra de Deus. Então, começaram agora uma briga científica. Qual era o país que ia clonar fulano é o Beltrano? Terminou não havendo nem clone mais, porque a pesquisa ia dar errada. Poderia dar malformação no futuro, tá entendendo? E por isso que essa pesquisa ela foi suspensa, não levaram para frente por causa da ovelha, que envelheceu muito rápido. Obrigada, doutora Cristina. Você pode até clonar um gato, um cachorro, porque nenhum tem perispírito, né? Mas um ser humano é complicado, às vezes tem perispírito. Pode fazer, Cláudia. Doutora, eu só queria entender um pouquinho melhor essa parte do congelamento dos óvulos e dos espermas, né? A doutora explicou, né? Tipo, quando é, assim, uma ilusão, né? De um casal de um mesmo sexo, assim. Mas quando é, por exemplo, um casal que realmente não consegue ter filhos, e um casal normal, né? Tradicional, e não consegue ter filhos, então eles buscam esse recurso, né? De, sei lá, vamos supor que não tenha nenhum familiar com a idade propícia para fazer essa barriga de aluguel. Então, eles procuram ajuda médica, né, científica. E vai, então, no banco, né, de espermas e de óvulos para tornar esse sonho, assim, realidade de serem pais. Isso é permissível? Não, isso é permitido, porque, veja, é completamente diferente, né? Então, eu tive isso aqui em alguns casais novos aqui, mas alguns a gente sabe que não vai dar certo. Sabe por quê? A reprodução foi interrompida pela justiça divina, às vezes por maus trato à criança em vidas passadas, e nessas eles vão tentar de tudo, não vai ter, não. Mas eles querem fazer o incentivo. Alguns dá certo, outros não dá certo, né? Então, alguns, o óvulo lá segura durante 3 meses, daqui a pouco expulsa, né? Então a gente não ligou, não. A gente vai tentar de novo. Tente, tá entendendo? Mas eu sei que é o que eu digo a eles. Olha, pode existir metodologia de reprodução, mas a permissão é de Deus. Ele é quem permite. E aí, no caso, quando consegue, né? Então, por exemplo, aí sim, o espírito se vincula a essa mãe que está gerando, né? Não do DNA que veio os órgãos, né? Veja só, essa mãe ali, ela pode formar no princípio espiritual dele toda uma formação emocional dela.
Mas vai surgir doenças ali, principalmente se aquele óvulo não foi dela, foi em banco de espermatozoides, essa coisa toda. Vai surgir doenças ali genéticas que não pertencem ao ciclo dela, mas de quem fez essa doação. Nossa, bem complicado, então, né? Muito obrigada. Doutora, minha última pergunta é assim, não lembro qual aula que a senhora comentou, né? Que as crianças, né, principalmente a gente dessa época, né, que nascemos com os olhos fechados, e hoje em dia as crianças nascem e só falta falar, né? Eu gostaria de entender melhor, porque por que existe, né? As crianças que nascem hoje só falta falar, e a gente, na nossa época, a gente demorava vários dias para abrir o olho, né? Um mês, praticamente. E vocês nasceram, vocês foram empurrados lá de cima. Ai, eu fui dessa época. Então, vamos lá, o que a gente vai dizer aí? Veja só, a reencarnação compulsória, elas eram complexas porque teriam que aplicar fluidos anestésicos nessa criança depois de 7 dias que ela vinha abrir os olhos. Tá entendendo? Mas por quê? A maioria não queria vir de jeito nenhum, viu? Porque vocês gostavam de dormir, principalmente da década de 60 para cá, a coisa era complicada ainda mais. Mas o que é que acontece com os espíritos agora, né? Mais esclarecido, eles sabem que tem a necessidade de nascer. E eu vejo neles aqui também a necessidade de trabalhar, viu? Porque eu tenho uns de 5 anos que faz, eu vou trabalhar quando aqui? Eu digo, aí, débito mesmo, viu? Então, significa que aquela criança ali, ela já tem uma noção do trabalho espiritual que ela veio fazer, enquanto vocês não. Estava lá de olhinho fechado, depois de 7 dias, abriu o olho para a realidade. Onde é que eu estou? Está na terra. Olha aí. Nossa, E depois, quando estava lá com 10 anos de idade, né, entrando na pré-adolescência, dizia para a mamãe, eu não pedi para nascer não, viu? A culpa é sua. Olha aí a compulsória. nossa, doutora. Não é verdade? A compulsória é isso. Então, quer dizer, para a gente reencarnar, no caso, vou me colocar como exemplo, né? Se eu vim assim, né, e ainda quando eu tinha 10 anos, eu falava para minha mãe, para meu pai, eu não pedi para nascer. Quer dizer, então, eu fui, como fala, é o processo, né? Me adormeceram, eu tive que vir a pulso, é isso? Mas foram muitos, não foi pouco não, viu? Foram muitos nessa época. Foram muitos. Hoje não, a gente já nota que as crianças, elas interagem, né? Com 1 mês de idade já tem essa interação completa, já conhece pai, conhece mãe, porque são espíritos que disseram assim, eu vou e vou fazer o melhor de mim, né? E vocês tiveram medo de nascer, né? Entendi, doutora. Minhas dúvidas acabaram. Meninas, vocês têm mais alguma? Não. Não tem mais? Doutora, deu nosso horário 7 em ponto. Não sei se as meninas têm mais alguma coisa. Não? Pode ser na próxima vez. Uhum. Senhor, só temos a te agradecer. Nesse momento, de joelho espiritualmente a teus pés, pela oportunidade que nos dá de te servir e de amar ao próximo como a si mesmo. Que os anjos de guarda das nossas irmãs, que se encontra tão distante, mas tão próximo, Senhor, do vosso coração, seja acolhida por ti e por teus mensageiros espirituais. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.